Fala, seus diagramados, chegado o fim de 2024, o lema Deus, Pátria e Farinha continua a ser um enorme sinal de alerta. Se a figura pública utilizar desses termos para divulgar sua plataforma política, pode ter a certeza que estamos diante de um hipócrita que mais cedo ou mais cedo ainda será desmascarado por envolvimento em alguma fita completamente degradante de escandalizar e ruborizar gente pouco afeita ao moralismo, como Rogério Skylab ou Didi Ali. Além dos casos isolados diários que envolvem agentes de todas as polícias e forças armadas, temos também, com certa frequência, casos isolados com a participação de outra ala da direita histérica brasileira, mais especificamente falsos pastores e mentirosos contumazes que defendem os valores familiares em público, enquanto no sigilo não praticam nenhum ato sexual que possa ser encontrado no Xvideos com a utilização de pelo menos 8 tags. O caso isolado de número 3600 de 2024 envolve o deputado federal goiano professor Alcides, que adivinha só de que partido que é, não ganhou nada quem disse PL, porque é muito fácil adivinhar. Apostas nesses casos precisam premiar aqueles que derem a resposta mais errada possível. Alcides é acusado de se envolver com um garoto de 13 anos. A história traz detalhes clichês de como esse crime ocorre no decorrer da nossa história. O bolsonarista teria convocado adolescentes para realizar uma peneira de futebol, mas convenientemente o local escolhido para o teste não foi um clube, como era de se esperar, mas a casa do deputado, que já havia sido dirigente do time de futebol que buscava novos talentos para a base. E se tem segmentos em que a chance de isso ocorrer aumenta bastante é em testes esportivos e bastidores de televisão e bandas com adolescentes. Documentários estão aí para provar essa triste realidade de jovens em busca da fama. A mãe do adolescente relata que Alcides dispensou todos os outros jogadores que foram praticar futebol num campo do condomínio, mas manteve o filho dela, à época com 13 anos, no apartamento, onde ele teria tentado assediá-lo. 2 semanas depois, os dois chegaram a ter conjunção carnal e, de acordo com a legislação brasileira, esse tipo de ato só pode ser consumado com consentimento a partir dos 14 anos. Mas a história piora. Com as denúncias, o celular do adolescente que continha provas do crime simplesmente foi roubado. E é neste momento que os casos isolados envolvendo policiais e deputados do PL se cruzam. No dia 12 de dezembro, foram presos um policial militar, um instrutor de tiros e um segurança particular, que são suspeitos de roubar o aparelho de telefone e ameaçar o adolescente que teria se envolvido com Alcides e que mora em Aparecida de Goiânia. Mais uma vez, a polícia agindo como tribunal de rua e reforçando que Pedro Aleixo acertou em apontar que o perigo na ditadura militar seria o guardinha de esquina. A hipermilitarização da sociedade deságua num caldo cultural em que um soldadinho fudido e mal remunerado, um Fordo Minoxidilson de estande de tiro e um guardinha tosco que passa a madrugada apitando feito bicho em cima de uma CG se considerem os escolhidos para determinar quem vive e quem morre nesse país. O porte de armas, o anticomunismo, a detração dos direitos humanos, o jaguncismo, o evangelismo freestyle e os preconceitos difusos tornam essas pessoas ponta de lança de projetos golpistas e fascistas neste país. Alcides já se pronunciou sobre o caso e usou um expediente que é cada vez mais comum na extrema-direita: o identitarismo de sinal trocado. Quando a pessoa que está na mira de denúncias não integra o recorte homem branco hétero de classe média conservador e cristão, eles apelam momentaneamente para pautas raciais e de gênero para se proteger e insinuar que são perseguidos por serem pretos, nordestinos ou homossexuais, sendo que na verdade eles sempre atuaram violentamente contra qualquer luta por representatividade de minorias. O deputado federal do PL assumiu ser homossexual, mas disse que não é criminoso. Caso o relato seja verdadeiro, ele seria os dois. E isso acontece eventualmente, já que uma coisa de forma alguma anula a outra. Outro expediente muito usado é a ameaça via assédio, dessa vez judicial, não sexual. Ele também mandou o bom recadinho para as inimigas e disse que quem acusá-lo será processado. Ou em bom português, parem de falar sobre o assunto porque eu não aguento mais
ser exposto. Se ele se pronunciou, os amigos mais próximos de Alcides, que desejam castração química para quem comete estupro, estão em um silêncio ensurdecedor neste momento, que um amiguinho poderá virar eunuco no futuro. Gustavo Gayer, que também é deputado federal por Goiás, sempre foi um dos mais entusiasmados apoiadores de Alcides e da castração também. Mas como notou a deputada estadual por Goiânia, Ava Santiago, do PSDB, até o momento ele, sempre tão falastrão e com opinião a respeito de absolutamente qualquer notícia, não se pronunciou sobre o tema. Interessante, né, gente, que esse deputado goiano, que dedica boa parte da sua pífia carreira enquanto parlamentar a atacar professores, a achacar trabalhadores da educação, a perseguir, fazer com que esses professores e professoras percam seus empregos porque ensinam com seriedade, não deu um pio sobre o seu amigo, companheiro de partido, companheiro de bancada, o seu candidato a prefeito de Aparecida nessa última eleição, deputado federal, professor Alcides, acusado por uma mãe de um adolescente a ter aliciado seu filho quando ele ainda tinha 13 anos. O tal deputado goiano é muito valentão para falar de professor de história, para falar de professor de geografia, para falar de professor que não se entrega ao revisionismo dos fatos, mas não vai falar nem uma palavrinha. Agora tá bem clara a diferença entre o tipo de professor que ele persegue e o tipo de professor que ele se alia. Lembrando que Gayer, que por incrível que pareça também é professor, criou a plataforma Nossos Filhos, cujo único objetivo era denunciar, perseguir e caluniar professores que promovem a tal da doutrinação em salas de aula. Agora, se o professor fizer peneira de futebol para escolher jovem para bater uma bolinha com ele no quarto, aí tá tranquilo, né, Gayer? Alcides também foi candidato a prefeito por Aparecida de Goiânia e apesar do apoio de todo o PL, teve um mau desempenho na disputa, talvez pela população local ter ouvido certas histórias sobre ele. Marcel Van Hatten e Nicolas Ferreira, que quase foram às lágrimas para desejar feliz aniversário a Alcides, continuam calados e não comentam o caso também. Professor Alcides, aqui é Nicolas, quero desejar para você um feliz aniversário, 70 anos, espero também um dia poder chegar, né, a essa idade. Eu não poderia deixar de gravar aqui uma mensagem de parabéns. Professor Alcides, parabéns, que Deus continue abençoando o seu caminho. Professor Alcides, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, muitas bênçãos. Ironicamente, há menos de um mês, vários desses parlamentares estavam tentando jogar para o colo da esquerda os vínculos com pedofilia, porque o vice-presidente do PT no Distrito Federal, Vilmar Lacerda, foi preso acusado de se envolver com esse crime, o que é tão condenável quanto o caso de Alcides. Mas tem uma diferença aí. Nos últimos anos, a maioria dos casos assim é vinculado com a direita mesmo. E quando ocorre com alguém vinculado à esquerda, ninguém finge que não aconteceu, prontamente condena o abuso e exige esclarecimentos e punição. Já a direita hipócrita parece sempre acusar os outros daquilo que eles fazem e preferir também manter no sigilo tudo de escabroso que eles dizem condenar. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estão presentes também no Facebook, no Instagram, no Blue Sky, no Threads e no TikTok. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda acreditam no que pregam os conservadores e moralistas da direita, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.